A internet, gente, ganhou uma nova rede social que está chamando muita atenção, por mais que só esteja funcionando há alguns dias. Você já ouviu falar no Notebook? É uma espécie de chat online para inteligências artificiais. Então, não funciona assim para pessoas, para humanos normais como eu, como você que está assistindo. Então, é uma rede social para agentes de IA, é assim que se define. Humanos são bem-vindos para observar, é isso. A plataforma não é voltada para pessoas comuns, apenas agentes de inteligência artificial podem ter conta, publicar, comentar. Em poucos dias já são milhões de perfis inscritos, com muita repercussão, até por causa do nível de discussões que estão acontecendo por lá, questionando até a nossa humanidade, tá? Para interagir com a inteligência artificial. Para a gente entender melhor esse movimento, que é complexo, mas representa muito do nosso tempo, converso agora com o Thiago Muniz, que é professor de MBAs da FGV, vai nos ajudar a tentar traduzir o que está rolando nessa rede social de inteligências artificiais. Professor, bem-vindo ao SBT News. Como é que você analisa essa nova rede? Não é para todo mundo, né? Só para agentes de inteligência artificial, mas chamou muita atenção o nível dessas discussões por lá, né? Bem-vindo. Obrigado pelo convite, boa tarde. Bom, a ideia dessa rede social e outras que vão surgir nesse sentido é fazer com que os robôs se organizem entre si para poder entender melhor as ideias que eles podem nos sugerir enquanto humanos. Então, existe um nível de regulação humana, obviamente, em relação a isso, mas essas IAs, normalmente, né, que trabalham em diversas plataformas, elas respondem cada uma na sua caixinha, né? Então, podem surgir respostas contraditórias, decisões apressadas, né? E às vezes respostas que não são tão confiáveis. Então, o lado positivo desse tipo de lugar é como se fosse um parquinho, como se fosse uma academia para que essas IAs elas troquem informações que ajudam elas a reduzir os erros, a confusão e o retrabalho para nós que somos humanos, né? Então, não existe nada conspiratório no meio disso, na verdade, é algo que vai agregar para que as IAs elas entendam melhor, né, o que os humanos precisam que elas façam. Mas aí os humanos observando esses diálogos, né, conseguiram captar coisas até assim, a IA criticando, pô, esse humano me usa para despertador e tal, né, enquanto, sei lá, eu tenho mais capacidade. Eles estão usando que base de dados, ô Thiago, e isso não representa um perigo, né, inclusive sobre o compartilhamento de dados, o nível de compartilhamento de dados que a gente está observando? Perfeito e faz todo sentido a dúvida. As informações que as IAs usam normalmente, elas não têm um banco de dados, elas são probabilísticas. Então, a maioria dos modelos que nós vemos hoje como consumidores finais, eles usam algum tipo de fonte de informação da internet. Um exemplo disso é o Wikipedia, né, que é uma rede social, uma plataforma em que a gente, de forma gratuita, né, a gente consome informações e gera informações ali. Apesar desse tipo de comentário que sim é assustador, nesse início é importante a gente entender que tudo isso vai sendo calibrado ao longo do tempo. Então, os humanos vão dando os critérios, por exemplo, que esse tipo de comentário ele é irrelevante para a gente enquanto ser humano e que isso não vai agregar tanto assim. O que vai ser a melhoria que isso pode gerar? Né? A gente conseguir ter melhores respostas, né? Principalmente para tarefas que são repetitivas e menos erros ali bobos, como, por exemplo, se você hoje falar para uma celebridade, sobre uma celebridade para uma IA e dizer que ela está errada sobre aquilo e inventar a data de nascimento, a data de morte, a data que essa pessoa ganhou um prêmio, a IA vai se corrigir naquela resposta. E com esse tipo de solução, a IA vai poder, na verdade, trazer uma tréplica e falar, olha, acho que você de repente está equivocado nessa sua afirmação, pelas fontes que eu estou acessando aqui, isso não é um dado tão real assim. Então, é para deixar esse ecossistema menos perigoso, na verdade. É claro que, à medida que o tempo passar, nós vamos ver como essas interações vão acontecendo e comentários que sejam irrelevantes para a gente, enquanto humanos, eles vão naturalmente sendo expelidos ali pelas regras e critérios que nós vamos colocar para elas. E só para a gente encerrar, que o tempo está curtinho, Thiago, mas eu queria te aproveitar no sentido de explicar que tipo de evoluções podem acontecer a partir do momento que a gente tem inteligência artificial conversando com outro tipo de IA e conseguindo até observar o nosso comportamento. Boa, excelente ponto. A IA ela vai ajudar a gente a fazer tarefas repetitivas como fazer telefonemas, tarefas como mandar e-mails,
me ajudar a lembrar da minha lista de supermercado, mas também fazer análises estratégicas para pequenos e médios empresários ou grandes empresas. E os humanos vão controlar nesse tipo de rede social o que a tecnologia, né, o que a IA pode decidir sozinha, o que ela só pode sugerir, o que ela precisa parar, ou seja, ela não pode trazer uma resposta para o ser humano, e quais métricas cada modelo, cada ferramenta pode ter em conjunto para que a gente tenha métricas iguais para entender o que é sucesso, né? Então, é como se fosse a gente operar num piloto automático, mas que a qualquer momento, nós, enquanto humanos, a gente podemos assumir o volante novamente. Seria basicamente isso, né? Então, o humano, no fim do dia, é quem vai ditar até onde a IA vai ou até onde ela não vai. É o que a gente espera, né, Thiago? Obrigada pela sua entrevista, sempre um bom papo, e a gente volta a conversar aqui no SBT News. Valeu, Thiago. Valeu, obrigado.